Pessoal, então, boa noite a todos. Um prazer enorme poder recebê-los aqui na academia, nessa sessão que vai celebrar o centenário de nascimento do Dr. Gileno Lima. Essa sessão deveria ter realizada no mês de abril, que é o mês do aniversário do Dr. Gileno, mas, infelizmente, a pandemia nos pegou todos, né? Tivemos que nos isolar e, evidentemente, todas as programações previstas foram canceladas de forma presencial. Aos pouquinhos, aprendendo a conviver com esse novo tempo, né? Com essa nova fase das nossas vidas. Mas jamais poderíamos deixar de passar essa data em branco, porque o Dr. Gileno Lima, ele não só foi o idealizador, como foi a pessoa talvez mais importante para que a academia se tornasse realidade. Pode facilmente ter sido o seu primeiro presidente, mas abdicou dessa prerrogativa, porque para ele o sonho era a academia existir. A academia existiu. Em reconhecimento, ele foi designado por unanimidade como nosso presidente de honra, o nosso presidente ad eterno. E, como eu falei anteriormente, não poderíamos jamais deixar passar essa data. Então, hoje nós estamos celebrando o centenário do Dr. Gileno Lima. Inicialmente, nós tivemos um roteiro que vamos tentar seguir, né, para tornar a sessão mais célere possível também, e com algumas participações. Inicialmente, então, eu passo a palavra ao nosso presidente, né, Roberto César, para declarar aberta oficialmente a sessão e que eu possa, logo em seguida, poder fazer a nominata das autoridades presentes nesta solenidade, das pessoas aqui também que estão representando essas entidades que nos dão a honra da presença. Então, com a palavra, o Roberto César, eu peço que abra o seu microfone para que o senhor possa fazer a abertura da sessão. Boa noite a todos, muito bem-vindo a todos, em especial a família do homenageado, vários amigos, conheço vários deles. Tive o privilégio também de ser médico do filho Gileno, de Gileninho, durante algum tempo, de forma que eu tenho um convívio grande com toda a família, Edson, nosso falecido colega George Amado, com Paulo Amado, e as esposas, e Eri, de forma que é uma família muito querida e sabemos o que o Dr. Gileno representa para essa academia. De forma que dou boas-vindas a todos e vamos continuar essa sessão da melhor maneira possível. Então, Lúcio, vamos nominar a sessão. Quero agradecer particularmente a presença do presidente da Academia de Letras, da Academia Sergipana de Letras, o Dr. Anderson, da Academia Sergipana de Educação, aqui presente, do confrade Geraldo Leite, representando a Bahia, o nosso acadêmico emérito, representando aqui a Bahia, todos os outros membros da Academia de Letras, que vi que estão aqui com a gente. Ao nosso presidente da SOMESE, ainda em atividade, doutor Adeval, e ao presidente eleito, aí, doutor Esmônio, que em breve tomará posse. De forma que, boa noite a todos e vamos continuar essa sessão. Nós temos de registrar oficialmente a presença nesta solenidade o presidente da Sergipana de Medicina, que presidirá, doutor Roberto César Pereira do Prado, acabou de falar, do presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, o acadêmico José Roberto de Souza Baratella, Academia de Medicina de São Paulo, do presidente da ABROL, Academia Brasileira Rotária de Letras, o doutor Geraldo Leite, nosso querido conterrâneo, que está nesta sessão também representando a Academia de Medicina da Bahia como decano e emérito dessa nobre instituição que foi, digamos assim, que nos deu a régua e o compasso, né, bem usando mesmo, bem baiano, para que nós pudéssemos ter a nossa academia. Graças ao doutor Geraldo Milton da Silveira, então presidente da Academia de Medicina da Bahia, o doutor Gileno Lima foi a Salvador
Ele é seu primo, inclusive, e juntos eles deram partida, então, para a nossa fundação. Eu digo que a Academia de Medicina da Bahia também é o nosso padrinho, é a nossa madrinha. Queria registrar também a presença do presidente da ABROL Sergipe, Academia Brasileira Rotária de Letras, Sertão Sergipe, Dr. João Macedo Santana, que fará uma intervenção nesta sessão para dar também uma boa notícia. O presidente da Academia Sergipana de Letras, meu querido confrade, amigo, nosso líder, José Anderson Nascimento, aqui presente. O presidente da Academia Sergipana de Educação, o professor Jorge Carvalho, seja muito bem-vindo também. O presidente da Sociedade Médica de Sergipe, Dr. José Adeval Aragão, também membro da Academia Sergipana de Medicina. O nosso confrade Esmone Ramos Santa Rosa, presidente eleito da Sociedade Médica de Sergipe, que tomará posse em outubro. A senhora Lícia Violeta Lima, filha da homenageado, representando toda a família, e gostaria de registrar a presença dos filhos aqui, filhos, netos, nessa sessão, o que muito nos honra, e damos as boas-vindas a todos os familiares do Dr. Geleno Lima. E, finalmente, a todos os meus confrades da Academia Sergipana de Medicina, da Academia Sergipana de Letras, da Academia Sergipana de Educação, as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Está sendo transmitido ao vivo essa sessão, né, através do YouTube. E, então, nós gostaríamos agora de pedir a todos, em posição de respeito, nós vamos ouvir, né, o hino nacional brasileiro. Eu peço ao nosso operador que possa fazer agora a execução do nosso hino nacional brasileiro, abrindo essa nossa sessão. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas que Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais ardida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas que Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol
Muito bem. Com a palavra, o nosso presidente, Roberto César Pereira do Prado. Tenho agora a honra de convidar o meu professor, João Antônio Macedo de Santana, para fazer uma comunicação deveras importante em relação a essa data. Professor João Macedo, por favor. Presidente da Academia Sergipana de Medicina, confrade Roberto César. Presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras, da ABROL Nacional, desculpem, presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras, Nacional e da Bahia, Geraldo Leite. Presidente da Academia Sergipana de Letras, José Anderson Nascimento, presidente da ASA, Academia Sergipana de Educação, Jorge Carvalho, que também é membro da ABROL, da Academia Brasileira Rotária de Letras de Sergipe. A Alicia Violeta, representante da família do Dr. Gileno Silveira Lima, pessoa que tem um filho de Gustavo, Sara e Davi, e também confrades e confreiras. Como rotariano que sou há 48 das são Academia Brasileira Rotária de Letras é o de reconhecer, enaltecer neste momento a Academia de Medicina, a realidade, levar ao conhecimento, e um dos importantes papéis da ABROL, o legado, a memória deste insigne rotariano, decano por quase 60 anos do Rotary Club de Aracaju, do distrito 4391, compreendendo os estados e Silveira. Gileno Lima foi uma das maiores expressões de Rotary em Sergipe. Uma excelente figura humana, um gentleman. E desde quando ele se integrou amada, sua esposa, ele se transformou num grande companheiro e ativo prestador de serviços à comunidade, tendo sido presidente do clube de Rotary e do clube. Um exímio organizador de festas beneficentes e sociais, tendo sido prefeito de Aracaju, diretor da DESG em Sergipe, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, diretor do Hospital Santa Isabel, do SESI e do INAMPES. O irmão de Dr. Gileno Lima, Clóvis Silveira, foi um grande rotário esse distrito se estende da Bahia até ao Rio Grande do Norte.
De modo que a ABROL, por unanimidade, resolveu homenageá-lo e imortalizando-o, colocando como patrono da Academia Brasileira de Letras de Sergipe. Que Deus continue iluminando os nossos passos. Muito obrigado a todos. Tivemos algum problema de som. Espero que isso se resolva daqui por diante. Eu pediria agora ao nosso secretário-geral que faça a leitura da extração normativa número 3, que cria a comenda Gileno da Silveira Lima. Por favor, Lúcio. Voltando só ao problema do áudio, doutor João, é problema de internet lá do local onde ele está transmitindo. Mas, se alguém não pegou, o doutor João Macedo, ele comunicou a todos, né, que o doutor Gileno Lima será patrono, né, de uma das cadeiras da ABROL Sergipe. E nós queremos parabenizar a ABROL por essa belíssima iniciativa e agradecer aos rotarianos, doutor João Macedo, doutor Geraldo Leite, que estão aqui nos dando a honra com as suas presenças. E registrar novamente a presença do presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, o doutor Baratella, que chegou um pouquinho aqui atrasado, mas já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, professor Baratella. Nessa reunião, a Academia Sergipana de Medicina se sente muito honrado com a sua presença. Bom, passaria ali a doutor Hildo Azevedo também, com muito esforço, conseguiu vir. É presidente da Academia da Pernambucana de Medicina. Neurocirurgião, meu amigo de longa data, também fez um esforço e está presente também. Muito bem, professor Hildo. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço à academia, todos da Academia de Medicina de Pernambuco. Passarei ali a Instrução Normativa 3/2020, que cria uma comenda. Da designação. Norma regulamentadora número 3, cria a ordem honorífica Comenda Acadêmico Gileno da Silveira Lima. A Comenda Acadêmico Gileno da Silveira Lima representa o reconhecimento da academia a pessoas vinculadas ou não a ela que tenham prestado serviços relevantes à entidade ou à comunidade nela inserida. Leva o nome do idealizador, fundador e presidente de honra da Academia Sergipana de Medicina, Gileno da Silveira Lima. A comenda será materializada na forma de um medalhão em bronze, cunhado em apenas um lado, em alto relevo, contendo ao centro a imagem do acadêmico Gileno da Silveira Lima. Na parte superior, a inscrição Academia Sergipana de Medicina. Na parte inferior, o nome da comenda, Comenda Acadêmico Gileno da Silveira Lima. No lado esquerdo da imagem constará uma cruz de malta. No lado direito da imagem, o distintivo da academia. No verso, poderá constar o nome do agraciado e a data do recebimento da distinção. A presilha será sustentada por fita com as cores da academia. Constará ainda da comenda a concessão de um diploma. Próximo. A concessão da concessão. Durante o exercício de cada gestão, poderão ser concedidas até 2 comendas a cada ano, e que será entregue em sessão plenária solene, em data especialmente designada e convocada pela diretoria da Academia Sergipana de Medicina, preferencialmente em dezembro de cada ano, na data de aniversário da academia. Assinado, acadêmico Roberto César Pereira do Prado, presidente da Academia Sergipana de Medicina. Fica criado, assim, nessa data de hoje, a comenda, então, a comenda acadêmico Gileno da Silveira Lima. Bom, por sugestão do doutor Fedro Portugal, a comenda já será entregue esse ano, em dezembro. Então, houve uma modificação dos prazos de pronunciamento dos acadêmicos e todos receberão em data oportuna os formulários próprios para indicação e, em 9 de dezembro, seguramente desse ano, nós faremos a primeira entrega da comenda acadêmico, presidente de honra, Gileno Lima, ainda esse ano. Ok? Foi uma sugestão do doutor Fedro, que foi acatada por toda a diretoria. Bom, amigos, ouviremos agora a manifestação do acadêmico Marcelo Ribeiro, titular da cadeira número 5, que tem como patrono o doutor Canuto Garcia Moreno,
e como fundador, o acadêmico Gileno da Silveira Lima. Infelizmente, por problemas técnicos e problemas pessoais, o Dr. Marcelo Ribeiro não pôde comparecer e me enviou o seu pronunciamento para que eu pudesse fazer a leitura. Então, eu, a partir desse momento, farei a leitura do pronunciamento oficial do Dr. Marcelo Ribeiro. Eu peço a compreensão de todos, foi um problema que fugiu à sua resolução, e nós faremos agora a leitura dessa manifestação. Senhores e senhoras acadêmicos, autoridades, a ideia era comemorar o centenário do Dr. Gileno da Silveira Lima na época adequada. A pandemia, que minha amiga Luísa, analfabeta, dotada de inteligência e sagacidade, defendiu como cupim, obrigou-nos a adiar a homenagem e, ainda assim, utilizando este ainda estranho, ao menos para mim, meio de comunicação. Ele disse: Lúcio, eu ainda estou um pouquinho no tempo da caverna também, tenho dificuldades operacionais, mas vou tentar de tudo, mas, infelizmente, ele não conseguiu. Creio que ele teria o maior prazer, a maior honra de poder estar aqui, ele que ocupa a cadeira, né, e saudou o doutor Gileno na sua posse. Nós, sergipanos, somos, em geral, barristas. Confesso uma sincera satisfação e indisfaçável orgulho com as vitórias e conquistas dos nossos conterrâneos, principalmente quando vencem lá fora. Mas seria injusto não incluir pessoas de grande quilate, que, embora vindo de outros estados ou até de outros países, aqui se fizeram sergipanos, aqui contribuíram para sedimentar nossa sergipanidade. O baiano Gileno Lima, presidente de honra ad perpétuo da Academia Sergipana de Medicina, é um desses admiráveis personagens. Quando assumi a cadeira 5 nesta casa, senti o peso da responsabilidade. O próprio Gileno cuidou de me tranquilizar, ao deixar registrado, num dos seus discursos, o que recolhera do livro da sabedoria. O Senhor não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Um pouco mais confiante, mergulhei na pesquisa da longa e proficiente vida do imortal, que tive a elevada honra não de substituir, mas de sequenciar na Academia Sergipana de Medicina. Deparei-me com excesso de informações. Como condensar tantas atividades, tantos empreendimentos, tantas lutas de vida tão rica? Prosa agradável? Lembra-me o historiador José Calazans, meu tio. Ele imortalizou em entrevistas, discursos e anotações muitas das suas ideias e ações. Valho do meu discurso de posse para, aqui, rememorar sua admirável vida. Batalhador e irrequieto, era espírito privilegiado e incorrigível otimista. Naquela ocasião, Dona Maria Antônia, com a finura e a presteza que caracterizava o casal, me passou várias informações e manuscritos do nosso eterno presidente. Recorri ainda a uma longa entrevista concedida por Dr. Gileno Lima ao jornalista Jonaldo Santiago, publicado no número 48 do Jornal da Somese, em julho de 1900. Em 3 de abril de 1920. Os pais, Genésio Fernandes Lima e Domicília da Silveira Lima, eram sergipanos de Maruim. O último dos 6 filhos de uma família de classe média baixa, cedo enfrentou dificuldades para estudar e se formar. Desde o ginásio, trabalhava para ajudar e custear os estudos. Iniciou-os em casa, com a irmã mais velha, professora Zuleide da Silveira Lima. Completou o primário no Colégio São Bento, em Salvador. Aprovado no exame de admissão, frequentou o ginásio da Bahia. O curso complementar durava 3 anos e possibilitava o ingresso na universidade, foi feito no Colégio Estadual da Bahia.
Em 1939, o vestibular da Faculdade de Medicina, no Velho Terreiro de Jesus. Desde o primário, colega de Oswaldo de Souza, o conhecido ortopedista. Espírito de liderança, durante todo o curso superior, representou a turma junto ao diretório acadêmico, onde foi secretário e presidente. Foi o orador oficial do Centro de Estudos da faculdade. Além de remunerado no internato da faculdade, trabalhava como propagandista de laboratórios, entregando medicamento aos médicos em seus consultórios e nos hospitais. Formou-se em 1944. Diplomado, perdeu os empregos, mas continuou trabalhando nos hospitais pelas manhãs. À tarde, contava rindo. Ia desfilar na tradicional Rua Chile, no centro de Salvador, ponto chique da cidade, ostentando no anular uma bela esmeralda para que as garotas soubessem que era médico. Coisa da juventude, justificava. A pretensão inicial era clinicar em Minas Gerais. Não desejava permanecer em Salvador. Enquanto aguardava maiores informações para ir morar em Pedra Azul, recebeu o convite de um primo, Guilhermino Milton da Silveira, médico-chefe do antigo serviço de febre amarela em Sergipe, para vir à nossa terrinha. Laranjeiras precisava de médico. O doutor Antônio Garcia Filho mudara-se para Aracaju. Amigo do interventor federal Augusto Mainar, o primo arranjar-lhe-ia também um lugar de médico na Secretaria de Saúde Pública. Não pensou duas vezes. Decepcionado com a decadência de Laranjeiras, preenchia o tempo com as atividades profissionais. Além do ofício de médico da saúde pública, contratos para prestar serviços a inúmeras usinas da região, além do credenciamento do antigo IAPI, resumia-se o lazer ao velho sinuca do bar de João de Alípio. Às 21 horas, desligado o motor que fornecia eletricidade, a cidade ficava às escuras. O jeito era ler ou estudar à luz de candeeiro. Confessa que chegava a chorar. Logo tudo se transformaria ao conhecer uma vizinha da pensão onde morava, Maria Antônia, fator preponderante para a sua permanência na cidade. A musa fez-se esposa e sua grande incentivadora. Além de atender a população de Laranjeiras uma vez por semana, ia a Socorro e a Riachuelo cuidar dos pacientes daquelas cidades. Por 2 anos, morou em Laranjeiras. Largaria tudo. Casa arrumada, clientela, empregos, e viria às pressas para Aracaju. Sofrera o sogro um grave acidente vascular cerebral. Levou-o ao Rio de Janeiro para ouvir Deolindo Couto, um dos mais conceituados neurocirurgiões da época. Mas o caso era irreversível, e o professor deu-lhe um conselho: trazê-lo para morrer em casa, sorvendo o conforto da família. Com o falecimento do senhor Manuel dos Santos Silva, 2 meses depois, viu-se obrigado a assumir as responsabilidades e os negócios da família. Substituiu na direção em Aracaju do Banco Prado Vasconcelos, de capital sergipano, com matriz no Rio de Janeiro. Foi ser diretor também da usina São João, em Riachuelo. De banco e de usina não entendia nada, confessava. Teve que aprender muito e rapidamente. Foi eleito presidente da Associação Comercial de Sergipe, de Aracaju, onde criou o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. A ideia, abandonada pelos seus sucessores, foi aproveitada pela Câmara de Diretores Lojistas, que do SPC fez sua maior fonte de receita. Terminado o mandato na Associação Comercial, voltou às atividades normais no banco e na saúde pública. É quando ocorre o assassinato do Dr. Carlos Firpo, então diretor do Hospital Santa Isabel, ficando o cargo em aberto. Nenhum colega do Hospital Santa Isabel, aquele corpo clínico, quis substituí-lo. Era o cargo um grande sacrifício. O Santa Isabel passava, naquele momento, isso abro um parênteses, por uma grande transformação iniciada pelo Dr. Carlos Firpo,
e parecia que ninguém tinha realmente essa intenção de poder substituir o Dr. Carlos Firpo. Os amigos Machado de Souza, Antero Caruso, Carlos Muricy e Wilson Rocha recorreram a Gileno, que aceitou a missão e logo tratou de recuperar, ou melhor, erigir um novo Hospital Santa Isabel, com modernos serviços, aumentando seu quadro clínico, não só médico como paramédico. O hospital não possuía um só enfermeiro de nível universitário, nem auxiliares de enfermagem diplomados. Contratou vários deles, enviou uma freira das mais novas, Irmã Coração de Maria, para fazer o curso superior de enfermagem no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Criou o serviço social, em convênio com a Escola de Serviço Social. Realizou concursos para jovens universitários, a fim de torná-los auxiliares de intervenções cirúrgicas, função até então exercidas por enfermeiros. O primeiro lugar foi brilhantemente abiscoitado pelo confrade, hoje falecido, meu querido irmão, Marcos Prado Dias. Durante a administração do Dr. Gileno Lima, realizou-se o primeiro Congresso de Medicina de Sergipe, uma inspiração do Corpo Clínico do Hospital Santa Isabel. Aí eu abro um parênteses. Um sucesso. O primeiro Congresso Médico foi estrondoso, tem os seus anais. O Dr. Gileno conseguiu recuperar esses anais e cabe aí à história fazer uma pesquisa para mostrar a todos o que foi esse primeiro Congresso Médico de Sergipe, comandado, liderado pelo Dr. Gileno Lima. Ao lado das medidas iniciais, uma obsessão, trazer de volta ao Santa Isabel o Dr. Augusto Leite. Não compreendia aquele hospital sem o grande médico. Tinha sido ele o pioneiro da cirurgia em Sergipe, quando, em 1914, realizou a primeira laparotomia em nosso estado. Antes dele, as grandes cirurgias eram apenas mutiladoras, restritas a amputações. Tivera, porém, um memorável cirurgião sério desentendimento com a direção do hospital e dele se afastara, já havia cerca de 3 décadas, prometendo que nunca mais pisaria os pés de volta ao Hospital Santa Isabel. E essa promessa o doutor Augusto cumpriu ao pé da letra. Contava assim Gileno que não seria uma tarefa fácil, mas era uma missão. Recorramos a manuscritos seus, doutor Gileno. Na data aprazada, lá estava o doutor Augusto, com seu passo lépido e seguro, percorrendo o chão do Santa Isabel, do qual se afastara há mais de 30 anos. A sua alegria era transparente e contagiante. Parecia uma criança que, após longos anos de ausência, voltava ao palco das peraltices de sua meninice. A cada instante, identificava as mudanças do hospital e, dentro em riste, lembrava: aqui era a sala de cirurgia, ali a sala de curativo, acolá a clausura, mais adiante as enfermarias e tais, citando até os nomes de algumas irmãs. Mas Gileno, persistente e guerreiro, buscava novas vitórias. Aproximava-se o dia 9 de novembro de 64, cinquentenário da primeira laparotomia realizada no Estado e justamente pelas mãos hábeis do Dr. Augusto Leite. Mesmo sabendo, já afastado das lides cirúrgicas, fez-lhe o convite para repetir o ato operatório em paciente com o mesmo mal. Sem titubear, o velho cirurgião aceitou o desafio. No dia combinado, com as presenças ilustres de representantes da Academia Nacional de Medicina, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Associação Médica Brasileira, realiza-se o ato cirúrgico. Auxiliado pelo filho, Dr. Oswaldo Leite, e assistido por vários jovens médicos, entre eles Dr. Aristóteles e Dr. Eduardo Garcia, marcaram presença. O velho cirurgião, mostrando firmeza e segurança, faz a incisão abdominal, disseca os diversos planos até chegar à cavidade uterina, onde retira com sacafibromas um volumoso tumor. O centro cirúrgico irrompe em aplausos. Num gesto de desprendimento, o doutor Augusto doaria ao Hospital Santa Isabel o bisturi de ouro
que recebera da classe médica ao comemorar os 50 anos de vida profissional. Considerava Gileno a volta do ilustre filho pródigo ao centenário hospital como a sua maior realização durante os 8 anos de sua gestão. Mas, bem mais que a reconstrução e modernização total efetuadas. Bem mais. Pelo seu significado afetivo e alto teor de justiça, explicava Dr. Gileno. Afinal de contas, a medicina de Sergipe deve ser avaliada em 2 fases, antes e depois de Augusto Leite. Complementava. Os recursos para a reforma foram conseguidos com dotações orçamentárias concedidas pela bancada sergipana. O Gileno, um gentleman, sempre circulou bem, independentemente de suas preferências políticas. Mas a ajuda maior veio do exterior, da Alemanha, através de uma organização católica. Espórtulas oferecidas nas missas dominicais. Recebeu um poupudo cheque em marcos alemães, que lhe permitiu construir um novo hospital. Móveis e equipamentos da melhor qualidade vieram de São Paulo, assim como aparelhos de raio-x, eletro, mesas e focos cirúrgicos. Levantou-se mais um andar, com 10 apartamentos. Enfermarias foram recuperadas. Oxigênio canalizado foi colocado no centro cirúrgico, nos apartamentos e em todas as enfermarias, inclusive nas de não contribuintes. E o Hospital Santa Isabel tornou-se o mais bem equipado do Estado. Um dos pontos altos da sua vida reconhecia o realizado Gileno Lima. Além de médico da saúde em Laranjeiras, foi médico e diretor do Hospital São João de Deus, médico da Companhia de Álcalis de Sergipe, em Socorro, médico do INPS em Aracaju e chefe do seu ambulatório, coordenador de assistência médica do INSS. Gileno Lima foi presidente da Comissão de Coordenação Regional de Assuntos Médicos do Estado de Sergipe, subsecretário e depois secretário de Assistência Médica do INAMPS, superintendente interino do INAMPS durante 4 meses após o falecimento do Dr. Paulo Amaral. No Santa Isabel, além de ser o diretor, dirigiu a maternidade Dr. João Firpo. Foi diretor do cemitério Santa Isabel, dirigiu a divisão de saúde e higiene do SESI, assessor do gabinete civil do governo do estado de Sergipe. Exerceu cargo de direção na Nossa Somese, sendo seu delegado junto à AMB. Membro da Associação Sergipana de Hospitais, diretor tesoureiro do Conselho Regional de Medicina, membro do Centro de Estudo do Hospital Santa Isabel, fez parte de diversos conselhos de entidades médicas. Foi delegado federal junto ao Ministério da Saúde em Sergipe. Com Hugo Gugel, seu compadre, e Ciro Tavares, construiu a Santa Lúcia, primeira clínica especializada em Sergipe. Participou da fundação do Clube dos Médicos de Sergipe. Ufa, diz Marcelo Ribeiro. Omito, para não cansar, 1000 e outras atividades suas. O currículo vitae é extenso, um homem múltiplo. As maiores satisfações eram, sem dúvida, a passagem pelo Santa Isabel e, menina dos seus olhos, a fundação da Academia Sergipana de Medicina, guardiã da memória médica do nosso Estado. A sugestão foi do primo, presidente da Academia da Bahia, professor Geraldo Milton da Silveira. Gileno coordenou toda a criação, mas humildemente não quis assumir o cargo da nova diretoria. Arregimentou vários colegas, Clevançoste Pereira de Aguiar, Alexandre Gomes de Menezes Neto, José Leite Primo, Hugo Gugel, Lauro Porto, Oswaldo Souza, e, somando esforços, conseguiram fundá-la no dia 9 de dezembro de 1994. Antevia, na academia, a perpetuação dos grandes vultos da medicina, muitos já esquecidos, envolvidos na poeira do tempo e na omissão dos homens. Destacava sempre a ajuda sempre inestimável do confrade Clevançoste Pereira de Aguiar, exemplo vivo de abnegação, trabalho e seriedade, como também a grande ajuda da Somese na pessoa do presidente, à época, Lúcio Prado Dias. Asseverava: a academia só existe por causa da Somese.
Desde o primeiro instante, contamos com seu apoio, sua infraestrutura e a sua benevolência, que a acolhe carinhosamente em suas dependências até hoje. Ou seja, também até hoje, não é? Continua a Solmese nos abrigando na sua sede. Chileno, foi também presidente da Cooperativa dos Usineiros de Sergipe, pró-reitor da administração da UFES, diretor administrativo do ITPS. Prefeito nomeado de Aracaju no governo Lourival Batista, deixou o cargo 4 meses e meio depois. Abre aspas. Por não entender a linguagem dos políticos e para ficar em paz com a consciência. Fecha aspas. Um pouco antes, chegara a ser candidato pelo Partido Republicano a governador. Um pedido do seu amigo senador Júlio César Leite. A eleição era indireta, realizada pela Assembleia Legislativa nos terríveis tempos de exceção. Obteve 18 dos 22 votos dos senhores deputados, não alcançando o quórum necessário à indicação. Melhor assim. Seria poupado de constrangimento maior. Os nomes vitoriosos foram levados ao Marechal Castelo Branco, então presidente da República, que, após lê-los atentamente, indagou, abre aspas, e o deputado Lourival Batista? Lourival não tinha sido candidato, mas era o preferido do presidente. Os políticos sergipanos deram meia volta e, chegando a Aracaju, a Assembleia reuniu-se novamente, sendo Lourival escolhido e por unanimidade. Por ocasião da minha posse, da posse de Marcelo, em 2008, disse ele que a política era repetitiva. A subserviência do legislativo ao executivo era antiga. Hoje, atualizando, podemos afirmar que a ditadura do judiciário e do Congresso estupram o executivo. Quando era delegado federal da Saúde, serviu Gileno de cabeça de ponte para que o Ministério da Saúde cedesse à Universidade Federal de Sergipe o antigo Hospital de Tuberculose. O velho elefante branco transforma-se-ia no hoje atuante Hospital Universitário, dirigido pela competente infectologista doutora Ângela Silva. Recebeu vários títulos e honrarias. Era conselheiro de vários órgãos do governo. Como apreciava servir ao próximo? Adentrou o Rotary Club, chegando a ser o mais antigo rotariano do distrito 4390, que englobava Bahia, Sergipe e Alagoas, e ao qual pertenceu por mais de 55 anos. Religioso, frequentava cursilhos da cristandade e encontros de casais com Cristo. Ressumou sua ira santa ao apresentar a receita para acabar com a crise da saúde pública do Brasil. Abre aspas. A receita básica, fundamental para o Brasil, poderia se resumir apenas a uma palavra: vergonha. A sua ausência é a maior responsável pelo caos no qual fomos levados. Os recursos orçamentários para o setor de saúde são suficientes. Não há necessidade de novos impostos. O povo já está por demais penalizado. O que é necessário é que a distribuição de tais recursos se faça com lisura, livre de corrupção existente em quase todos os setores e inúmeras interferências de ordem política, sendo comprometedoras. Portanto, vergonha será fundamental para a eliminação da corrupção e suas danosas consequências. Palavras vê-se de esmagadora atualidade. Isso dito por Dr. Gileno. O Dr. Gileno da Silveira Lima faleceu no dia 5 de maio de 2006, aos 86 anos de idade. Lamentavelmente, a Lady Maria Antônia dos Santos Silva Lima também já nos deixou. Ficam aos filhos do casal o orgulho da ascendência. O venerável médico Augusto César Leite, sobre ele vaticinou, abro aspas, Sergipe saberá guardá-lo no seu coração. Assim seja. Obrigado, Lúcio. Então, passaremos agora
a ouvir o representante da família, a senhora Lícia Violeta. Lúcio, você teria alguns slides para mostrar, por favor? Para ilustrar um pouco o que foi dito aí pelo Dr. Marcelo, ok. Então, nós primeiro preparamos algumas imagens, viu, Roberto? Você vai mostrá-las logo antes do pronunciamento de Lícia. Mostraremos agora e, em seguida, okay. Né, Lícia Violeta fará uso da palavra. Em seguida, então, Lícia Violeta representando a família. Eu peço, então, ao operador que apresente aí esse vídeo, esse porta-retratozinho aí do Dr. Gileno Lima, como uma lembrança de várias passagens de sua vida.
Emocionante, né? Rever o doutor Gileno em várias passagens aí de sua vida. Excelente, emocionante, Lúcio, muito bonito. Podemos chamar agora, então, a representante da família, que vai estar bastante emocionada depois dessa bela projeção de imagens. Então, chamamos a Lícia Violeta para falar em nome da família do Dr. Gileno Lima. Por favor, Lícia. É verdade, Roberto. A saudade aumentou mais ainda de meu pai. Mas, meus prezados membros da Academia Sergipana de Medicina, eu gostaria de iniciar essa breve fala saudando-os pela belíssima iniciativa em comemoração ao centenário de Gileno Lima, sobretudo na pessoa de Lúcio Prado Dias, que esteve à frente da organização dessa homenagem e que sempre destinou um carinho especial pelo homenageado. Agradeço igualmente a Dr. Marcelo Ribeiro, que além de revelar uma impressionante riqueza de detalhes sobre a vida de meu pai, que talvez apenas ele soubesse, conseguiu nobremente traduzir a descrição dessa vida em poesia. Isso apenas evidencia a sua dignidade ao sequenciá-lo na cadeira número 5 dessa casa. Agradeço a comenda aprovada pela Academia Sergipana de Medicina. Mais uma homenagem ao meu pai. Agradeço aos conterrâneos de meu pai, que estão presentes nessa sala, ao doutor Geraldo Leite. Agradeço também aos membros da nossa estimada família, meus irmãos, netos, meus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, primos, todos muito queridos, e aos amigos que se fazem presentes em manifestação de carinho, que certamente o encheria de orgulho e que honram meu pai, mantendo vivo seu legado e sua memória entre nós. Sobre Gileno da Silveira Lima, tendo em vista a completude do discurso do Dr. Marcelo Ribeiro e a falta de eloquência de seus descendentes, herança que lamentamos muito não ter recebido, resta-me apenas falar de meu pai. Pai não apenas só para mim e meus irmãos, mas também para todos aqueles que, em algum momento de suas vidas, foram agraciados pela sua atenção e pelos seus cuidados, que transbordaram as fronteiras da sua Bahia natal. Flamenguista doente, gentleman por natureza, passou para mim sua faceirice, seu espírito jovial e uma certa joie de vivre que lhe eram características. Eu e meu pai sempre tivemos uma grande afinidade, especialmente por atender os seus anseios e encantamentos comigo, enquanto sua filha mais velha. Nesse centenário, eu quero reforçar o meu depoimento de fã número 1 que sempre fui dele. Em meio a esse amor pela vida, suas paixões foram marcas indeléveis da sua trajetória. Primeiramente, a paixão pela família, diante do papel agregador que transcorreu diversas gerações e até hoje são rememoradas com bastante carinho. Em seguida, pelo Rotary Club. Meu pai viveu o lema "dá de si sem pensar em si", ao longo de sua vida e dos serviços que prestou à população, desde os atos mais cotidianos, ligados à sua forte religiosidade, passando pela sua atuação como diretor do Hospital Santa Isabel e até um breve período na Prefeitura de Aracaju. E, por fim, pela Academia Sergipana de Medicina, que, ao ser conhecida como Casa de Gileno, apenas evidencia ser a concretização de um sonho seu. Enquanto médico, meu pai sempre buscou oferecer os melhores cuidados e também se oferecer como pessoa ou servo em prol do bem, assumindo desde cedo suas funções com extrema lisura e responsabilidade.
dedicou boa parte de suas empreitadas em busca de uma medicina sergipana mais humana e digna. Não há como nos esquecermos do seu papel na gestão da Clínica Santa Lúcia e do Hospital Santa Isabel, sendo esse último local de referência para a saúde pública, que, embora tão combalida, vem ressaltando cada vez mais a sua importância para a saúde nacional. Trata-se de um belo legado como médico, como pessoa e como familiar, que nos enche de orgulho, especialmente para sua filha Ana Carla e sua neta Mariana, que seguiram o mesmo INSER e certamente nele se espelham para o exercício dessa medicina humanizada. Além disso, em todas as suas facetas, Gileno Lima era um grande entusiasta de solenidades. E mesmo em tempos obscuros e incertos de pandemia e isolamento, em que crescem as angústias e se questiona o sentido da vida, louvar a memória de um ser humano tão nobre não apenas busca dignificar todos os seus feitos, mas certamente o satisfaz plenamente. Mesmo sem a eloquência típica das suas palavras, ou sem a formalidade inerente a seus atos, permeamos esse evento com toda a consideração e carinho que ele fez questão de transmitir ao longo de sua vida. Por fim, já que falamos em poesia, concluo a minha homenagem com algumas palavras da poetisa portuguesa Sofia de Mello Andersen, que parecem captar perfeitamente os sonhos de Gileno Lima e sua permanência, mesmo após 14 anos da sua partida, e que se concretiza, por exemplo, por meio desse nosso encontro aqui, agora. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo merece a exaltação, e nunca as minhas mãos ficam vazias. Muito obrigada. Então, obrigado, Lícia Violeta. Excelente. Representou bem a família. Então, depois desse pronunciamento, eu abriria a palavra para algum comentário mais sobre o homenageado, se alguém tem mais alguma declaração a fazer. Doutora Roberto, Zulmila, doutor Pedro. Roberto, você me permite a gente fazer aqui Roberto uma Souza quer né? se inscrever. Eu gostaria de registrar aqui também a presença do nosso colega, doutor Edson Franco, que é genro do doutor Gileno, está aqui presente nessa sessão, do nosso querido confrade, doutor Francisco Guimarães Hollenberg, também está aqui presente, doutor Hildo Azevedo, da Academia de Medicina de Pernambuco, doutor Geraldo Leite, representando a Academia de Medicina da Bahia, o doutor Baratella, presidente da Federação das Academias, também da Academia de Medicina de São Paulo, além dos nossos queridos confrades, presidentes das academias literárias, Academia de Letras, doutor Anderson, Academia de Educação, doutor Jorge Carvalho, presidente da Sociedade Médica de Sergipe, doutor José Adeval Aragão, a quem eu agradeço também a presença nesta reunião. E, mais uma vez, justificando a ausência do doutor Marcelo Ribeiro, que gostaria muito de estar aqui, mas, infelizmente, ele não pôde, e eu tive essa honra de poder falar por ele nesta sessão. Dizer da minha querida satisfação de ter convivido com o doutor Gileno. Eu tenho só um fato muito rápido para lembrar, que ali na Somese, depois que eu deixei a diretoria e a academia, eu mantive ali uma livraria, chamada Livraria Canal Livro. Foi um sonho assim, né? Um sonho meio louco, né? De querer montar uma livraria no padrão aqui em Aracaju, dentro de uma entidade médica, porque não só tinha livro científico, tinha livro também de literatura em geral. E o nosso cafezinho de final de tarde já estava reservado ali para o doutor Gileno, que ele chegava ali de mansinho, comprava um livro, no dia seguinte, passava 2 dias, já vinha o doutor Gileno de novo, e sentava ali, mas era para apreciar a livraria, não, era para conversar sobre a Academia de Medicina. E ali era como se fosse uma nossa segunda sede, né? E com ele eu passei a conviver e a compreender e admirar a figura maravilhosa do Dr. Gileno Lima.
E tem um fato interessante que ele conta quando chegou em Laranjeiras, logo nos primeiros dias que ele estava em Laranjeiras, substituindo o Dr. Antônio Garcia, ocorre naquela região um grave acidente de ferroviário, e ele, como médico recipiente naquela cidade, tendo que atender inúmeras pessoas vitimadas por aquele acidente de trem, que ficou famoso, né? Talvez os mais idosos conheçam bem essa história. E o doutor Geleno tomou a frente, e vários colegas daqui de Aracaju foram para Laranjeiras também, para ajudar Geleno Lima nessa luta, e ele recebeu esse batismo de fogo, né? Tão logo chegou em Laranjeiras, daquela cidade ainda, né? Ainda tinha sua exuberância, né? Desde o doutor Militão de Bragança, depois veio o Antônio Garcia, substituindo ele, substituindo o doutor Antônio Garcia. Então, assim, muito feliz. Essa sessão que eu queria que não acabasse, que a gente pudesse ficar conversando aqui a noite toda. E eu proponho ao nosso presidente, doutor Roberto César, que deixamos aí os microfones abertos, né? E que o momento, a noite, é da palavra, de reverenciar, e aqueles que puderem ficar, vão ficando, né? Não vamos... Eu proporia ao presidente não fazer encerramento formal da sessão. Lúcio, eu até entendo que a cada homenagem que se prestar com a comenda do Dr. Geleno Lima, nós convidaremos representantes da família. Não sei se isso faz parte da nossa nota, que nós aprovamos, a nota regulatória, mas, assim, a cada homenageado com a comenda do Dr. Geleno Lima, convidaremos membros da família para participar, e vai começar por sugestão do Dr. Fedro esse ano ainda. Gostaria ainda de... Não fiz a saudação, o meu vice-presidente, meu querido professor Hamilton, ele está aí, no vídeo aqui, ele ficou na terceira página, agora estou vendo ele aqui de frente. Doutor Hamilton, boa noite. Está colocando ali a OPA ali rapidamente, mas o senhor é bem-vindo. O senhor é bem-vindo. O senhor está em Pão de Açúcar? Não estou ouvindo sua voz. O microfone está desligado. Queria saudar também, não podia deixar de saudar também o doutor Baratella, Lúcio já o fez, doutor Francisco Hollenberg, que tem nos honrado, inclusive assistiu outro dia uma entrevista minha com o doutor Emerson, a live com o doutor Emerson, ele também prestigiou, junto com o amigo Anselmo, de forma que eu não podia deixar. Doutor Geraldo Leite, doutor Hildo Azevedo, que já falamos, e os meus membros da diretoria, professores Zumira, Pedro Portugal, Henrique Batista, Geraldo Bezerra, João Macedo, todo ex-professor, doutor Teles, o próprio doutor Hamilton, o amigo Samarone, que é agora membro da Academia Sergipana da Educação. Souza está sempre presente, prestigiando todas as sessões. Cansado aí de tanta reunião, né, Souza? Tantas lives, a gente vê o cansaço. Essa hora a gente já vê, são muitas reuniões dele na faculdade e fora da faculdade. Samarone está ali firme. Sua imagem estava lateralizada, mas agora já está bem, já está normalizada. Então, temos aí também, né, Roberto, o doutor William Soares está aí presente também. Sim, o Williams. Né? A senhora Lélia Fortes também presente, queria fazer o registro. E Eri Amado representando o nosso querido amigo George Amado, meu amigo da medicina e do tênis. Lembramos dele todos os sábados, viu, Eri? Todos os sábados nós falamos em George. Pode acreditar. Obrigada. Terminamos de jogar e sentamos, e George está sempre coisas agradáveis. Duas palavras. Muito bem. Alberto, o nosso confrade Marcos Ramos levantou a mão ali, por favor. Ok, por favor, Marcos. Geraldo Leite falou também, viu, Lúcio? Geraldo Leite. Isso. Souza, depois de Marcos Ramos, Souza Geraldo também. Leite. Eu quero Souza também, professora Zumira também. Ok. Eu não podia deixar de falar. Marcos, eu vou desligar meu microfone para dar menos. Também me inscrevo, doutor. Eu quero dizer para vocês algumas palavras, não podia estar aqui nessa bela sessão que hoje comemora os 100 anos do Dr. Geleno, umas poucas palavras, não como colega, mas sim como amigo, um grande amigo que eu tive na vida, um exemplo que é para todos nós. Ele não só foi o mentor da fundação da academia, nós vimos isso, mas ele foi peça importante na consolidação da mesma. Lembro bem, até já no hospital,
próximo da sua morte, quando eu entrei para visitá-lo, ele perguntou, e a nossa academia? Eu vi nos seus olhos o brilho e o quanto ele gostava da fundação e do trabalho que ela vinha desenvolvendo. Foi um homem público que, com muita honra, soube dignificar os cargos que ocupou e teve também brilhantismo na iniciativa privada. Era um patriarca, um homem do bem, um amigo de todos. Uma saudosa lembrança. Esse vazio ficou aqui na nossa academia e hoje está sendo revisto com muita galhardia. Parabéns a todos. Doutor Geraldo Leite. Então, doutor Geraldo Leite, minha lista. Eu saúdo o presidente da Academia Sergipana de Medicina, o professor Roberto César de Prado, e o presidente José Anderson, da Academia de Letras, da Sergipana de Letras, o professor Jorge Carvalho, da Academia Sergipana de Educação, a dona Elícia Violeta, representante da família, e todas as demais autoridades presentes e confrades. Esta é uma noite de recordações. Eu estou aqui a recordar uma reunião da Academia de Medicina da Bahia, realizada em junho de 1994, ocasião em que eu havia proferido uma palestra sobre 5 sergipanos da Faculdade de Medicina da Bahia. Terminada a palestra, eu indaguei ao presidente de então, Geraldo Milton da Silveira, por que Sergipe, berço de tantos médicos ilustres, não tinha ainda uma academia de medicina, no que foi apoiado imediatamente pelo confrade Tomás Cruz e por todos os confrades presentes. 6 meses eu me ausentei da Bahia, mas tive o conhecimento que 6 meses depois, em 9 de dezembro do mesmo ano, esta ideia de uma academia de medicina em Sergipe se tornou realidade. Realidade graças ao apoio incondicional de Lúcio do Prado e a dedicação incomensurável de Gileno Lima, de Clevan Sóstenes, de José Leite Primo e outros companheiros de grande valor intelectual e médico. Gileno Lima realmente marcou época. Gileno Lima é uma página da história da medicina sergipana. Ao contrário de quem vos fala, que, sendo filho de Sergipe, filho único, deixou seus pais e fixou residência na Bahia, Gileno Lima deixou a Bahia e fixou sua residência em Sergipe. E em Sergipe ele se revelou uma grande figura, um grande vulto da medicina. Medicina sergipana, baiana e brasileira. Hoje homenageado, muitos acertadamente, pelo ilustre presidente da ABROL Sergipe, João Macedo Santana, que abriu o patronato de Gileno Lima na nossa regional de Sergipe. Eu aplaudo essa iniciativa como presidente nacional da Academia Brasileira Rotária de Letras. Eu bato palmas por essa iniciativa. Meus senhores, meus confrades, seres convivas, eu estou realmente emocionado. Emocionado por participar desta homenagem que glorifica realmente Gileno Lima. A todos, parabéns pela iniciativa. A todos, muito obrigado. Muito bem, doutor Geraldo. Com a Obrigado, palavra, doutor Geraldo. palavra da doutora Zulmira Freire Rezende. Então, boa noite. Primeiro, eu quero dizer à Academia Sergipana de Medicina que a cerimônia
foi linda, ou está sendo linda, né? Um belo discurso de Marcelo Ribeiro, pena que ele não tenha podido aparecer. E quero fazer uma saudação ao doutor Geraldo, que participou da fundação da nossa academia, o doutor Baratella, que está aí presente, demais pessoas, presidentes de outros órgãos e convidados. E quero fazer uma homenagem muito pessoal ao doutor Gileno, uma pessoa que eu conheci na adolescência. Eu era adolescente, ele era amigo do meu pai, acompanhou a doença de meu pai e participou intimamente da nossa vida. Era uma pessoa, eu sempre tive muita admiração por ele, depois pelo casal, né? Maria Antônia é uma pessoa também que me impressionava muito. Quero dar um grande abraço na sua família, um abraço em Lícia, em Ana Carla, e dizer da minha alegria de estar participando aqui dessa homenagem. Obrigada. Muito bem, Roberto. Aqui na ordem, doutor Antônio Carlos Sobral Souza e o próximo, doutor Henrique. Senhor presidente, meu caro Roberto César Prado, meus confrades da Academia Sergipana de Letras, doutor Anderson Nascimento, e da Academia de Educação Jorge Carvalho, na pessoa de doutor Geraldo Leite e doutor Baratella, eu saúdo as demais autoridades das academias congêneres, minhas confreiras e confrades da Academia de Medicina e meus caros familiares do nosso saudoso doutor Gileno Lima, Lícia Violeta, Gustavo, meu contemporâneo de GA, e aqui também Ana Carla. Meus amigos, eu passei a conhecer e admirar essa pessoa de gestos fidalgos e comedidos desde a época de adolescência, quando veraneávamos ali na Atalaia, nas proximidades do antigo, do hoje, onde fica ali aquele restaurante ali na Carne do Sol, exatamente, perto ali do canal, ali na famosa Atalaia, onde tinha a prainha, onde a gente... Miguel, né? O Miguel, exatamente, onde a gente jogava bola ali na Atalaia, tomava banho de maré, e doutor Gileno era uma pessoa que eu admirava e gostava de ouvi-lo falar ali na varanda de sua casa, que ficava a poucos metros da nossa. Bem, suas qualidades como médico, como administrador, como homem público, foi muito bem enaltecida no belíssimo discurso do confrade Marcelo Ribeiro, que, sem dúvida nenhuma, faz com que ele seja credor da admiração e do orgulho do povo sergipano. Mas, meus amigos, eu gostaria de também relatar aqui um orgulho pessoal meu, por ter tido, meu caro Lúcio, o privilégio e o orgulho de ter sido médico de doutor Gileno Lima. Uma pessoa dessas qualidades tem uma condição fantástica de escolher um profissional. Quer dizer, ser escolhido por ele, para mim, sem dúvida nenhuma, foi um motivo de muito orgulho. E também eu quero registrar também o privilégio e também o orgulho de ter tido o doutor Gileno na banca que examinou meu currículo para entrar na Academia Sergipana de Medicina, em 2005. Eu me lembro que, quando meu nome foi aprovado, ele me procurou e disse: meu filho, eu queria tanto falar com você antes, mas como ele se restringia, né, ao formato do concurso, ele não podia falar antes de ter o nome aprovado, mas eu vi a alegria dele de eu participar dessa academia que
é conhecida como Casa de Gileno. Quem não lembra, né, Lúcio, Fedro e os outros colegas, como o doutor Gileno ajeitava nossas opas, dava o laço na opa. Quantas vezes, antes da solenidade, ele fazia questão de que todo mundo estivesse elegantemente trajado nas solenidades oficiais. Bem, e, finalmente, Roberto, eu queria parabenizar a Academia de Medicina, porque, sem dúvida nenhuma, aqui vai ser uma honra para a Academia ter o nome do doutor Gileno emprestado a essa honraria e está aqui se fazendo o que doutor Augusto Leite já proferia, né? Que nós vamos lembrar sempre do doutor Gileno Lima, agora não só tendo a Casa de Gileno Lima na Academia de Medicina, mas seu nome perpetuado numa honraria que, sem dúvida nenhuma, vai dignificar muito quem a receber de agora em diante. Então, mais uma vez, nossa academia está de parabéns por esse jubileu e eu me sinto muito honrado e privilegiado de ter convivido com uma pessoa tão digna aqui do nosso Estado. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, professor Souza. Doutor Henrique Batista. Boa noite a todos. Noite memorável. Parabéns à Academia Sergipana de Medicina, na pessoa do presidente Roberto César, de das autoridades presentes, da Academia Sergipana de Letras, da Academia Sergipana de Educação, ao doutor Baratella, que está nos acompanhando, né? Nosso ex-presidente da nossa nacional, meus confrades, meus confreires. Eu tenho um fato a também me pronunciar nessa noite pela figura importante que foi Gileno Lima para todos nós. Era um gentleman, uma pessoa de gestos elegantes, de palavras refinadas, um líder por natureza, como foi dito no brilhante discurso do nosso Marcelo, uma página memorável da biografia do nosso homenageado. As palavras da representante da família, muito bem tocadas, de emoção. Eu quero me referir a um fato que eu tive com a oportunidade de conversar com o doutor Gileno Lima, em 2006. Ele me falou muitas coisas da vida dele, mas eu especialmente fui conversar sobre o Hospital Santa Isabel, que ele realmente fez uma mudança radical nas instalações, modernizou o Hospital Santa Isabel de uma maneira que ainda hoje nós lembramos muito bem. Mas, como foi falado a respeito do primeiro Congresso Sergipano de Medicina, foi uma das realizações dele. Ele estava encerrando já a sua segunda gestão, em 1966. Ele teve duas gestões, né, de 1953 até 1966, e eu tive a oportunidade de participar desse congresso, do primeiro Congresso Médico de Sergipe, que foi realizado no dia 11 a 15 de fevereiro de 1966. Foi um congresso que reuniu vários médicos de Sergipe e da Bahia, e foi realizado em 3... Eu tenho aqui o programa, senhores, o programa que foi dado pelo Dr. Gileno Lima, programa oficial do primeiro Congresso Médico de Sergipe. Foi realizado nesses dias e foram feitas em 6 mesas redondas. A primeira foi de tuberculose pulmonar, a segunda foi de hipertensão arterial, a terceira foi de desidratação na criança, a quarta mesa foi câncer do colo do útero e a sexta mesa foi esquistosomose e a última foi acidentes em cirurgia. Então, foi um evento da maior significação para a história médica de Sergipe e tivemos essa oportunidade de ter Gileno Lima como o idealizador do primeiro Congresso Médico de Sergipe. Então, era esse fato que eu gostaria de também me juntar nas homenagens desse homem que é, para nós, um grande exemplo de cidadão e de médico em nossa sociedade. Era isso que eu queria dizer e me congratular mais uma vez com todos. Obrigado, professor Henrique. Obrigado, professor Henrique.
manifestações enriquecem sobremaneira a nossa sessão solene. Sem elas, a gente perderia um grande brilho. São manifestações espontâneas, verdadeiras, de quem conviveu com o homenageado. Doutor Adeval se inscreveu para falar também. Professor Adeval. Bom, boa noite a todos. Parabenizar o nosso confrade presidente da nossa Academia Sergipana de Medicina, doutor Roberto, e a toda a sua diretoria. Parabenizar também o presidente da Academia Sergipana de Letras, doutor Andes, e automaticamente também o nosso confrade da Academia Sergipana de Educação, doutor Jorge. Eu quero dizer que, infelizmente, nem tive a oportunidade de conviver com o doutor Gileno, nem tive a oportunidade também de conhecê-lo. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui que sua genética permanece mais viva do que nunca. Mais viva do que nunca de uma pessoa que é através da sua neta, Ana Carla. Que tanto, e agora que eu entendo o porquê dessa genética, né? Carlinha aqui, com sua delicadeza, com sua gentileza, sempre nos ajudou quando contemporâneos da faculdade. Então, através dela, eu quero deixar aqui o meu registro de agradecimento a toda a família de Dr. Gileno. Muito obrigado. Ok, obrigado, professor Adeval. Eu acho que o professor Jorge Carvalho quer fazer uma manifestação, Lúcio. Ele se inscreveu aqui. Pois não, Jorge. Carvalho, prazer enorme. É verdade. Muito obrigado, presidente Roberto César, pela palavra. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os presidentes das demais academias presentes, doutor José Anderson Nascimento, doutor Geraldo Leite, doutor Aderval Aragão, presidente da SUNESI, doutor Lúcio Prado Dias, presidente da Sobrames, e todos os membros da Academia Sergipana de Medicina, a doutora Alicia Violeta, filha do doutor Gileno Lima, né? E os convidados que estão aqui nesta sala, os amigos. Eu queria dar um depoimento. Como vocês sabem, eu não sou médico, não tive essa honra na vida, né? Enveredei por outros caminhos, mas a figura do doutor Gileno da Silveira Lima é uma figura que sempre me chamou a atenção, exatamente pelo fato de eu me dedicar à pesquisa histórica, à pesquisa na área das humanidades. E foi pesquisando nos acervos documentais sergipanos para escrever a história política de Sergipe, para escrever sobre fatos da vida sergipana, que eu me deparei em vários arquivos, principalmente nos registros jornalísticos, da marcante presença do Dr. Gileno da Silveira Lima em Sergipe a partir da metade do século XX. A partir da metade do século XX, todos os momentos marcantes da vida sergipana, principalmente todos os momentos marcantes da vida da cidade de Aracaju, tiveram a participação do Dr. Gileno Lima. Dr. Gileno Lima, todos conhecem como homem de empresas, como líder empresarial, homem que foi ligado à associação comercial, homem que dirigiu importantes estabelecimentos da vida empresarial sergipana, homem que também marcou a vida política de Sergipe e foi por um breve período, e pena que foi breve, porque todos nós conhecemos a capacidade
de gestão do Dr. Gileno Lima, também exerceu a administração da cidade de Aracaju. Também esteve participando do governo de Aracaju. E é essa figura que a Academia Sergipana de Medicina escolheu para ser seu presidente de honra. Que eu me dispenso de fazer qualquer referência ou qualquer comentário sobre a sua atividade médica e a sua atividade de gestão nas entidades médicas e nas instituições prestadoras de serviços médicos, como o Hospital Santa Isabel, por exemplo, que foi aqui já citado, referenciado, para chamar a atenção de Dr. Gileno Lima como empresário, de Dr. Gileno Lima como agente político, de Dr. Gileno Lima como mecenas da vida cultural sergipana, que tanto colaborou e tanto contribuiu com artistas, com escritores e tanto estimulou esse outro campo da nossa vida intelectual, da nossa vida cultural. Por isso, é uma satisfação estar aqui em meu nome pessoal, em nome da Academia Sergipana de Educação, e me somar aos médicos, me somar aos familiares, me somar às entidades médicas e, especialmente, à Academia Sergipana de Medicina, que o tem como presidente de honra. E homenageá-lo, né? Homenageando e destacando uma figura que foi seu contemporâneo e que nos honra estar aqui essa noite, que é o Dr. Geraldo Leite, presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras, e também o meu presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras em Sergipe, o Dr. João Macedo, né? Pelo fato de nós termos a oportunidade de Sergipe acolher um cidadão com a envergadura, com a grandeza, com a generosidade. E eu tenho o prazer de ser rotariano. E em Rotary, frequentemente, Dr. Gileno Lima é uma figura que a gente abraça a memória dele e da qual a gente não pode esquecer, né? E ter a satisfação de não ter sido um conviva permanente do Dr. Gileno, porque quando eu o conheci e convivi com ele, Dr. Gileno já era um homem que estava bem maduro, mas poder agora me somar a todas as homenagens e dizer do meu orgulho de ser sergipano honorário, porque sou nascido em Salvador, mas de poder estar aqui como sergipano de coração, porque essa é a terra que eu escolhi para viver, homenageando esse extraordinário profissional da medicina, esse extraordinário homem público que foi o doutor Gileno da Silveira Lima. Meus parabéns aos familiares, meus parabéns a todos os médicos e, como cidadão, eu posso dizer, todos nós nos orgulhamos da memória de Gileno da Silveira Lima. Muito obrigado. Presidente da Academia Sergipana de Medicina, doutor Roberto Prado, excelentíssimos senhores presidentes da ABROL, da Academia Brasileira Rotária, doutor Geraldo Leite, a ABROL Sergipe, doutor João Santana, presidente Jorge Carvalho do Nascimento da Academia Sergipana de Educação e presidente da Sociedade Médica de Sergipe, acadêmico José Aderval Aragão, em nome de quem eu faço a homenagem a todos os médicos aqui presentes. A Academia Sergipana de Letras se congratula, solidariza-se com a Academia Sergipana de Medicina por essa efeméride importante que é a de homenagear o seu presidente de honra pelo centenário, celebrando o seu centenário de nascimento. Na verdade, tudo que foi dito aqui a respeito de Dr. Gileno, eu assino, né, com letras de ouro, porque era uma personalidade
da vida sergipana, que tinha a sua participação e a sua influência suprapartidária. Eu agora volto-me para o lado que eu mais conheci, porque eu vivi muito de perto quando ele foi gestor público de Aracaju, prefeito do município de Aracaju, porque havia escolhido entre os procuradores municipais, então, de Aracaju, a pessoa de Luzia Nascimento, a minha esposa, para ser a sua procuradora-geral. Então, a partir daí, fortalecemos uma amizade, não só com ele, mas também com Dona Maria Antônia e sua família, e que essa amizade foi estendida depois a um grupo do qual ele participava e que nós participamos, viemos a participar, um grupo familiar, não é? Que eu me recordo bem que fomos levados por um casal amigo já imortalizado também, Terezinha e Roberto Dias Lima, Terezinha Prado Lima e Roberto Dias Lima, e nos levou para o ninho da família, e lá nos congraçávamos com Frida, com Pedro Amado, que eram amigos e muito relacionados com Mercedes Amado, quer dizer, então pessoas da mais alta estirpe da sociedade sergipana. E Dr. Gileno sempre pontificava com uma palavra de solidariedade, uma palavra amiga e uma palavra sincera. Então, esse é um depoimento que eu gostaria de prestar em meu nome, em nome de Luzia, em nome da nossa família, dessa grande amizade que tivemos pelo brilhante casal, os pais de Lícia Violeta. Muito obrigado. Obrigado, doutor Anderson, excelente. Vamos ouvir agora, então, a Edson Franco. Boa noite a todos e a todas. Eu não tenho a oratória que o doutor Gileno tinha, né? Mas eu não poderia me furtar de, nesse momento, colocar algumas coisas da minha convivência com o meu sogro, doutor Gileno, né? Que norteou essas 26, 27 anos de convivência que nós tivemos até a sua morte. Eu vou, aos pouquinhos, dando a leitura aqui, porque eu não sou muito bom de falar publicamente como vocês, são meus antecessores. Doutor Gileno, 100 anos de vida, 14 anos de morto, de falecido. Nem parece. A culpa de tudo isso foi a morte de Tancredo, como ele dizia, que desencadeou um quadro de diabetes latente, né? E que culminou com a sua morte. Ele tinha um amor inseparável pela caixinha de insulina, de agulhas, que invariavelmente eram utilizadas várias vezes, né? E que tinha o prazer de mostrar para todos os netos como se auto-aplicava. Meu primeiro emprego aqui em Aracaju, quando voltei da residência, foi ele que conseguiu para mim. Um plantão no Centro de Saúde, no Rosa Elza e Maria Figueroa, um plantão dia de segunda-feira à noite. Eu, como cirurgião torácico, me coloquei para trabalhar como pediatra, como clínico, como cirurgião, né, atendendo aquela população de São Cristóvão. E isso, pouco tempo após, nós conseguimos, com certeza, com a ajuda de Dr. Gileno, ser transferidos para o hospital que estava se iniciando, né? Praticamente ele não tinha sido inaugurado ainda, onde eu fui chamado para ser diretor do pronto-socorro do João Alves e depois assumir a direção clínica daquele hospital. E, realmente, a partir dali, minha vida profissional no Estado, né,
Eu não conhecia o Dr. Gileno antes disso, antes de conhecer a Ana Carla. Conhecia o Dr. Gileno de rádio, de televisão, né? E em 1985, ao começar meu namoro com a Ana Carla, iniciou-se uma relação de respeito, né, e carinho mútuo, né, que facilitou a nossa convivência diária, né, levando, inclusive, a compartilhar confidências estritamente pessoais que permanecerão como nossos segredos. Sempre eu me emociono, né, toda vez que eu me lembro desses segredos, e um desses pequenos segredos que vai ficar comigo e com ele, né, foi o que ele me falou no momento em que me entregou a Ana Carla no altar da Igreja de São José no dia do nosso casamento. Daí me vêm outras lembranças que nós compartilhamos, principalmente no início da minha relação com a Ana Carla, que nós íamos invariavelmente 2 vezes ao mês na fazenda de Hélio, né, genro do Dr. Gileno, esposo de Lícia, e nossos padrinhos de casamento, né? E entre outras viagens que a família fazia para Tamandaré, vários locais que nós conhecemos naquela época, né? Lembro também da constante cobrança que ele me fazia, porque eu, quando voltei da residência, passei 10, 15 anos sem ter carteira de motorista, dirigindo aqui na cidade, e ele me cobrava dizendo: eu não entendo você como uma pessoa tão correta dirigir sem carteira na cidade, né? Lembro também, e isso o senhor me deve lembrar, da ansiedade que, na época do Carnaval, ele preparava invariavelmente para assistir o desfile de escola de samba. Na realidade, ele queria ver as mulatas dançando no desfile, dos pratos que ele preparava para as noites de carnaval, no desfile do sábado, do domingo e da segunda, né? Lembro também da época dos Jogos da Copa do Mundo do Brasil, em que ele fazia questão de reunir na casa dele todos vestidos com a camisa do Brasil e preparava as comidas mais diversas para nós nos deliciarmos naquela época. E eu não podia deixar de falar para vocês, na época em que nós jogávamos buraco, os bordões que o Dr. Gileno dizia. Me lembro que quando no momento em que nós jogando buraco e você ficava com uma carta que seria a carta da canastra dele, ele dizia: se o conde deu, a rainha de Bagdá, como se a gente fosse forçado a dar. Outro bordão interessante que ele tinha era que prime pomba que sujam a casa, né? E outros bordões interessantes que nós tínhamos, né? Mesmo cuidando da sua diabetes, extremamente cuidadoso, né? A diabetes que ele tinha progrediu, né? E uma infecção urinária levou ao Hospital São Lucas, que, inclusive, ele adorava fazer visita. E outra coisa que eu me lembrava é que ele dizia que visita de médico é visita rápida. Então, geralmente, às vezes, na porta do quarto, ele falava com o paciente e ia embora, mas fazia questão de diariamente visitar os amigos que ele tinha no hospital, né? Infelizmente, a danada da doença seguiu o seu curso natural, né? Ele não teve, graças a Deus, o dissabor de passar. Está aqui a Ana Carla dizendo que eu estou igual ao Dr. Gileno, muito prolixo. Eu queria ser Dr. Gileno prolixo, né? Infelizmente, né, ele não teve o dissabor, que ele tinha pavor de fazer hemodiálise e de ser amputado. Ele sempre me dizia que não deixasse, fosse o momento que eu não deixasse fazer isso com ele, porque ele não sabia como iria conviver com uma amputação. Porém, as artérias coronárias de Dr. Gileno não suportou a evolução da doença. E uma miocardiopatia diabética dilatada fragilizou o grandioso, honesto e congregador coração que ele tinha.
fazendo parar de bater e nos deixando bem lentamente há 15 anos atrás. Pós-escrito que eu coloquei aqui. Ele ainda está esperando, até hoje, a resposta se eu aceitaria ser membro do Rotary e da Academia Sergipana de Medicina, e eu não tenho essa resposta para dar para vocês. Muito obrigado. Mas ele colocou Marco Ramo, que está representando muito bem, viu? Verdade, né, Carla? Alguém mais quer se manifestar? Alguém se inscreveu que eu não tenha visto? Lúcio quer fazer alguma colocação final antes que Eu quero falar. O Geleno Lima, eu não consigo me controlar, não. Eu falei da história lá da livraria, né? Porque a gente ia tomar o cafezinho lá, eu digo, a livraria ficava contando os clientes, né? Toda vez chegava está chegando alguém ali, está vindo o cliente, era o doutor Geleno Lima. Ele vinha para conversar, mas não deixava de comprar o livrinho na saída. Ele dizia, tem que ajudar a livraria, você não pode fechar a porta, porque tem que sair com o livrinho na mão. Depois, claro, de contar muitas histórias, né? E lembrar que o bisturi de ouro que ele doou ao Hospital Santa Isabel e que Geleno Lima colocou aquele bisturi de ouro numa casinha iluminada lá numa das paredes do hospital, uma coisa linda. Quem chegava ao Santa Isabel, na entrada, via o bisturi de ouro do Dr. Augusto Leite ali, que Geleno Lima, com toda a atenção, para ele era um prêmio, né? Geleno recebia aquele bisturi, era para estar na casa de Geleno Lima, porque foi ele quem fez tudo aquilo para que o Dr. Augusto Leite voltasse ao hospital. Porque o Dr. Augusto Leite saiu brigado depois da primeira cirurgia em 1914, na década de 20 já não tinha mais clima e culminou com o Hospital de Cirurgia em 26. E o Dr. Augusto, muito chateado, muito magoado com a então mesa diretora do Hospital Santa Isabel da época, que suprimiu a alta cirurgia, né? Porque a alta cirurgia só dava prejuízo ao hospital e o que dava lucro eram as pequenas cirurgias, e o Dr. Augusto se sentiu tolhido, né? E, de certa forma, intimado a sair do hospital, né? Então, ele saiu muito chateado e disse que nunca mais pisaria os pés no Hospital Santa Isabel. E assim fez. Foram mais de 30 anos sem pisar os pés no Santa Isabel. Graças a Geleno Lima e das amizades comuns do Dr. Augusto Leite, dele, dos médicos que transitavam no Santa Isabel e no cirurgia, ao mesmo tempo, como o Dr. Machado e outros, que conseguiram fazer com que o Dr. Augusto voltasse ao Hospital Santa Isabel em 62 para inaugurar o centro cirúrgico com o nome dele, né, e outros melhoramentos do hospital. Na época do governo era Luiz Garcia, que foi a solenidade, vocês viram nas fotos. E a partir dessa volta de Dr. Augusto ao hospital em 62, o sonho de Geleno é que ele pudesse comemorar o jubileu da primeira laparotomia em Sergipe, né, que foi um fibromiosarcoma, que foi retirado de uma paciente, por Dr. Augusto Leite, em 1914. E em 64, né, se celebraria o jubileu, né, daquela primeira laparotomia. E Geleno Lima, muito amigo da história, né, porque ele cultuava muito essa história, preservava muito essas histórias, esses feitos, o valor das pessoas, e ele tomou como meta de fazer Dr. Augusto voltar, já senil, ao hospital para fazer aquela mesma cirurgia. E foi um sucesso. 2 anos depois, em 64, vocês viram a foto, Dr. Augusto Leite com um fibromiosarcoma na mão, retirado de uma paciente, comemorando, celebrando o jubileu de ouro da primeira laparotomia. E que gesto magnífico do Dr. Augusto. Sensibilizado com isso, doar o bisturi de ouro que ele tinha recebido dos médicos sergipanos numa solenidade da Hospital de Cirurgia, acho que 2, 3 anos antes, 58, 59, doar aquele bisturi para o Hospital Santa Isabel. Ficou lá ostentando na casinha durante muitos anos. Infelizmente, a insensibilidade de alguns gestores esqueceram daquilo ali, derrubando paredes. O bisturi foi no meio
desses destroços lá da demolição do antigo Hospital Santa Isabel. E, por sorte, uma antiga funcionária do hospital conseguiu achar, guardou, não foi dado o devido valor, ela guardou no fundo de uma gaveta. E eu testemunho aqui as participações de Paulo Amado, de Zé Hamilton, né, de doutora Débora, creio que fomos nós ao hospital e procurando esse bisturi em todos os lugares que poderia existir. E nós já estávamos saindo já, doutor Zé Carlos Pinheiro, vamos ver se acha, tem que achar, vamos procurar. E aí essa funcionária antiga abriu a gaveta, puxou um pacote de pão e dentro estava o bisturi do doutor Augusto Leite, numa caixinha. Nós fizemos um documento ao doutor José Pinheiro, né, diretor do hospital, pedindo que fosse feita uma doação desse bisturi de ouro para a Academia Sergipana de Medicina, e ele prontamente, sensibilizado, fez a doação. Esse bisturi foi recuperado, né, colocado também num estojo especial. Hoje ele é uma das peças mais importantes do nosso acervo do Museu Médico, que em breve, graças a Deus, e Deus vai querer, será uma das peças mais importantes do Memorial da Medicina de Sergipe, que faremos construir no prédio do Instituto Parreiras Hortas. E toda vez que eu olho para aquele bisturi, eu me lembro do Dr. Geleno. Porque, assim, aquele bisturi poderia muito bem ser dele, né? Porque ele fez foi aquela doação que o Dr. Augusto fez de coração. E ele colocou no Santa Isabel como um reconhecimento do hospital a figura do Dr. Augusto Leite. Geleno era assim, ele reconhecia as coisas, ele valorizava os amigos, tinha muitos amigos justamente por causa disso. Lembro muito do Clube dos Médicos, não posso esquecer. O Clube dos Médicos tinha um painel maravilhoso desenhado por Dr. Gilvan Rocha, né, com a caricatura de todos os médicos daquela época. A caricatura de Geleno Lima era impagável, com aquele cabelinho que ele tinha aqui atrás, que fazia uma curva, né? Fazia uma curva bem característica dele. Geleno, o doutor Gilvan, que retratou aquilo de uma forma esplendorosa. Aquele cabelo e elegância do doutor Geleno Lima. Geleno era elegância ao caminhar, ao falar, no gesto, na elegância. Estava até comentando com Lícia, adorava tirar fotografia. E um dia que a gente tivesse acervo de foto do doutor Geleno para o nosso memorial, viu, Lícia? Deve ter muita foto ali importante do doutor Geleno Lima. Eu, de antemão, já faço até um apelo que futuramente a gente pode estar lá no Memorial da Medicina. Então, doutor Geleno era isso, né? Um amigo que eu aprendi a admirar, a conviver, a viver a academia. E quando ele esteve na minha sala, eu como presidente da SOMESE, ele relata isso, está no depoimento dele. Outra característica de Geleno era falar de improviso muito bem, com a memória privilegiada, né? Muitas coisas de Geleno nós não temos, porque ele fazia de improviso, ele não escrevia o discurso. O discurso mesmo de instalação da academia, nós não conseguimos recuperar, mas 10 anos depois, na comemoração, o doutor Geleno falou quase o mesmo discurso de improviso de cabeça, de ideia, sem ler praticamente. Então, é isso, doutor Geleno Lima, né? A quem eu tive o privilégio, a honra de propor o nome dele para presidente de honra, que foi aprovado por todos os nossos confrades com muita alegria e com muita justiça e reconhecimento por tudo que o doutor Geleno fez pela Academia Sergipana de Medicina, a Casa de Geleno. Obrigado. Excelente, Lúcio. Muito, muito bem colocado. Lúcio mencionou, en passant, a meta maior dessa diretoria da Academia Sergipana de Medicina, que é recuperar o Instituto Parreiras Hortas, com a história que ele tem, que muitos conhecem, e transformá-lo no Memorial da Medicina, onde todos esses objetos serão muito bem guardados e muito bem referenciados, terão um espaço privilegiado, se tudo correr como nós pretendemos, com todas as dificuldades que nós já sabemos de tratar da coisa pública, de reforma em prédios públicos históricos, particularmente prédios históricos coordenados pelo IFAM, pedindo sempre ajuda a todos que possam nos encaminhar. Já conseguimos algumas verbas parlamentares, mas precisamos de muito mais
não só dinheiro, como ajuda mesmo no andamento do processo. Alguém mais, as memórias privilegiadas aí do Dr. Francisco Hollenberg, os relatos pitorescos aí do Dr. Samarone, alguém mais quer se manifestar? Eu, doutor Roberto, eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que foi linda a homenagem que vocês fizeram ao meu pai, sabe? Tenho certeza de onde ele estiver, ele vai estar muito feliz mesmo. E nós também, da família, ficamos muito felizes com essa homenagem. Linda, linda mesmo. Muito obrigada. Que bom, Lícia, que você gostou. Essa foi a ideia. Então, se não houver ninguém mais para se manifestar, continua aberto os microfones. Eu quero agradecer. Foi uma sessão emocionante. Foi uma sessão verdadeira, emocionante, com manifestações espontâneas. Então, teve o lado formal, mas o mais importante foi o lado informal. Essas manifestações de vocês foram fantásticas. Inclusive, Edson está falando bem, viu, Edson? Acho que você tem futuro aí na política, em breve. Política que eu digo é política médica, viu, Edson? Não é política partidária, não. Edson já foi meu sósia. Alguém achava a gente parecido, mas isso é quando você era mais novo, né, Edson? Edson está aí ainda? Edson está aí ainda? Estou lhe ouvindo, Roberto. Edson, a gente era considerado sósia, mas quando você era mais novo. Agora você com essa barba branca não tem mais. Isso aí não tem, é incontestável. Quando você ia no Babyland, minha filha... Quando a filha nasceu, né, Roberto? É verdade, Ana Carla. Ela já me chamou de papai, de Edson, é verdade. Principalmente de costas, a gente era muito parecido. Mas é isso. Mas, Edson, você falou muito bem. Foi de coração. Muito bom. Ana Carla, parabéns. Foi muito bom. Muito bom. Se ninguém quiser se manifestar, pessoal, eu encerraria essa sessão solene, que foi mais uma sessão extraordinária, honrando o mérito, com total merecimento dos homenageados que aqui a gente escolhe. Vamos aguardar ali, o doutor Fedro está ali caladinho. Então, vamos indicar a comenda doutor Gileno, viu, doutor Fedro? Comece a pensar. Eu sei que o senhor já está pensando nisso agora aí. Quem vai merecer as primeiras 2 comendas do doutor Gileno Lima? Eu sei que o senhor está pensando nisso aí durante toda a reunião. Ok, pessoal, então agradeço a todos, muito obrigado aos meus professores, Henrique, Geraldo, Paulo Amado, meu eterno presidente aí, sempre presente ali, elegante, está ali com os quadros valiosos, a sua valiosa pinacoteca. Você tem que botar alarme aí em casa, viu? Botar seguro, que a sua pinacoteca está valendo milhões. Então, pessoal, agradeço a todos e espero que a gente se encontre em breve. Doutor Teles, boa noite, obrigado pela presença aí também. Boa noite, obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite a todos. Grande abraço. Um abraço aí, viu? Grande abraço a todos.